can't touch this. You can't touch this. E aí, pessoal, beleza? Vamos começar então aqui a nossa primeira semana do PET dos segundos anos do ensino médio, tá bom? O tema da nossa semana hoje é a filosofia na sua vida. Então, considerando que a maioria de vocês não teve filosofia no ano passado, vamos começar dizendo o seguinte. No outro vídeo que eu fiz, que você deve ter assistido, eu falei que a filosofia é a mãe das ciências. E lá eu expliquei que ela é a mãe das ciências, porque todas as outras ciências vêm da filosofia originalmente. Isso nos leva a algum outro problema, né? Quando você vai estudar matemática, biologia, física ou português, é muito comum e fácil você encontrar no começo, né, quando você está começando a estudar aquilo, uma definição simples. O que é biologia? O que é matemática? O que é português? E você já sabe aquilo que você está estudando. Em filosofia existe um problema. Por quê? Porque quando você se pergunta o que é filosofia, você já está filosofando. Perguntar-se sobre o que é filosofia já é uma pergunta profunda, difícil e propriamente filosófica, né? Você não vai ficar perdendo muito tempo em biologia, por exemplo, se perguntando sobre o que é biologia. Não, mas se perguntar sobre o que é filosofia já é o primeiro problema quando você começa a estudar filosofia. Mas vamos dizer também o seguinte, que a simples curiosidade, né, de olhar para o mundo, porque você com certeza conhece pessoas curiosas, essa simples curiosidade não é filosofia, né? Porque senão a filosofia vira uma coisa que qualquer um faz, que todo mundo faz, e não precisa você estudar isso. A simples curiosidade não é filosofia, assim como, né, quando você brinca lá na terra quando é criança e constrói algumas coisinhas com tijolo e com pedrinhas, não é já você ser engenheiro civil, certo? Mas já é o começo. Então, da mesma forma que brincar de construir as coisas já é o começo do desenvolvimento de uma futura profissão, ser curioso e duvidar das coisas, questionar as coisas e não aceitar as coisas como elas são à primeira vista, já é o início da atitude filosófica, mas não é ainda filosofia. Para que seja filosofia, é preciso ter um estudo lógico, sistemático, através de um encadeamento de ideias, para que você parta de uma dúvida simples, aprofunde essa dúvida e chegue a uma verdade. Então você pode dizer que está filosofando quando você tem uma dúvida sobre algo que é relativo à sua vida prática, né? Aquilo que você sente, aquilo que você pensa e é da forma como você vê o mundo, e você aprofunda essa dúvida cada vez mais. E aí você vai se perguntando sobre aquilo até que você consiga refletir melhor a respeito da própria vida. Vou te dar um exemplo de como é que as dúvidas simples elas podem se transformar na dúvida filosófica, né? O meu filho pergunta muitas vezes por quê, né? Então ele começa assim, papai, por que você está chorando? Por exemplo, né? Porque eu estou triste. E papai, por que você está triste? Porque aconteceram algumas coisas ruins. E por que aconteceram algumas coisas ruins, papai? Porque algumas pessoas são más. E ele pergunta, mas papai, por que elas são más? Porque existe uma coisa que se chama bem e outra coisa que se chama mal. Papai, o que é o mal? Tá vendo? Quando ele vai aprofundando aquela dúvida, que vê uma pessoa triste e vai se questionando e aprofundando a tristeza, a maldade, até olhar para a origem do mal, o que é isso, né? Como que isso se manifesta? Isso com uma sistematização de ideia, quando você pergunta sobre aquilo de uma maneira profunda, isso sim é filosofia. Então, veja bem que quem diz que filosofia é uma coisa muito abstrata está totalmente errado, porque a filosofia vai tratar da sua vida, né? De você mesmo, da minha. A minha vivida em primeira pessoa,
certo? Em primeira pessoa, todas as tristezas que eu sinto, as alegrias que eu sinto, o amor, a morte de alguém próximo, como eu lido com isso, tudo isso são questões filosóficas extremamente profundas. Mas além desse conhecimento filosófico, nós temos também conhecimentos de outras formas, e que é isso que está falando aí no seu PET, né? Mas nós podemos separar aqui o conhecimento filosófico daquele conhecimento científico que você pensa quando pensa em ciência, sabe? Aquela pessoa com um jaleco branco e fazendo experiências lá com aqueles instrumentos no laboratório. A filosofia não é uma ciência experimental como a química, por exemplo, né? Vamos ver o que acontece se eu misturar esse elemento com esse elemento. A filosofia não é uma ciência prática, porque ela não lida com coisas, vamos dizer assim, concretas, né? Não é uma boa palavra, mas coisas concretas. Ela não põe duas coisas no mundo para acontecer. O conhecimento filosófico, ele é o conhecimento da dúvida que se aprofunda em busca de verdades para a nossa vida humana. O conhecimento científico, ele pega experiências e tenta reproduzir aquelas experiências para poder chegar a uma verdade que seja uma verdade que valha para todos os experimentos que foram feitos, né? Você tem também o conhecimento religioso, né, ou o modo de conhecimento religioso, que é diferente do filosófico e diferente do científico. Por quê? O modo de conhecimento religioso, ele parte da ideia de que existe um mundo espiritual para além do mundo físico. E que esse mundo espiritual, ele revela coisas para nós, através da nossa fé, que nós, de outra forma, não teríamos como saber, né? Então, por exemplo, se você acredita em Deus, que é um conhecimento religioso, você tem que admitir de que Deus, através das suas formas de manifestação, ele mostra para você algumas verdades que você não teria condições de aprender sozinho. Então tá aí a diferença, né? A filosofia, ela aprofunda o conhecimento sobre a vida humana, sobre questões humanas. O conhecimento científico coloca experiências para serem feitas. O conhecimento religioso parte da ideia de que existe um mundo espiritual que está, né, em paralelo ao nosso mundo físico. E você tem ainda o conhecimento que é chamado de senso comum, ou conhecimento espontâneo. É aquele conhecimento, por exemplo, que leva uma pessoa a saber que se a chuva vem de determinado lugar do horizonte, ela vai vir mais fraca ou mais forte, né? É o tipo de conhecimento da experiência vivida do cotidiano. É aquele que diz para você, por exemplo, quando a sua avó diz que comer bolo quente te dá dor de barriga, né? É um conhecimento sem profundidade. É um conhecimento muito superficial da vida. Portanto, então, o senso comum é um simples ponto de vista sobre a vida. É uma simples opinião. E que não tem necessariamente nenhum fundamento. Então, agora nós vamos comentar sobre as atividades que o PET 1 está pedindo para você fazer. Tá certo? Então, até lá. Então, gente, vamos aqui comentar, né? Sobre as atividades dessa primeira semana do nosso PET. Vamos descer aqui. São duas atividades bastante simples, né? Então vamos ler o seguinte, olha. Considere o texto. Certa vez um cosmonauta é o mesmo que astronauta, né? E um neurologista russos discutiam sobre religião. O neurologista era cristão e o cosmonauta não. Já estive várias vezes no espaço, gabou-se o cosmonauta, e nunca vi nem Deus, nem anjos. E eu já operei muitos cérebros inteligentes, respondeu o neurologista, e também nunca vi um pensamento. Para além do que esse diálogo nos ensina, a atividade está pedindo para que você explique qual dos dois tipos de saberes estão sendo discutidos no texto, né? A rigor, você tem aqui os saberes científicos, né? Que é um saber científico do astronauta e o que fala que já esteve no espaço e tudo aquilo, e o do
neurologista que fala que já operou, né, vários cérebros, e você também tem um pensamento religioso. Por quê? Porque o tipo de conhecimento religioso que está presente na fala do neurologista, quando ele fala, né, eu já operei vários cérebros inteligentes e nunca vi um pensamento, é justamente para dizer e contradizer, melhor dizendo, o que o cosmonauta falou quando ele disse que olhou no espaço e não viu Deus, né? E letra B é comente qual é o limite, qual o limite seria comum aos dois tipos de saberes presentes no texto. Os dois tipos de saberes, né? É claro que é o científico. Por quê? Porque o cosmonauta não partilha do saber religioso do neurologista, tá certo? Esse livro é muito legal, se você quiser ler, né? Ele é fácil de encontrar. Questão 2. Fake news são notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Isso você está cansado de saber, né? Esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou um grupo, ou geralmente figuras públicas. As fake news têm um grande poder viral, isto é, espalham-se rapidamente. As informações falsas apelam para o emocional do leitor, espectador, fazendo com que as pessoas consumam o material noticioso, ou seja, que dá a notícia, sem confirmar se é verdade seu conteúdo, né? Portanto, vamos lá. Explique por que as fake news viralizam tão facilmente entre as pessoas atualmente. É porque as pessoas estão baseadas naquele tipo de conhecimento espontâneo que eu falei na aula, né, de conhecimento do senso comum, e elas não questionam, não vão a fundo daquelas ideias que estão sendo noticiadas ali, elas não procuram saber o que está acontecendo. E a letra B, de que maneira a atitude científica pode contribuir no combate às fake news? Muito fácil, né? Porque se você tem uma atitude científica e procura saber o fundamento das coisas, é lógico que você não vai acreditar em qualquer coisa que te digam. Muito bem, pessoal, é isso aí que nós temos de atividade para essa semana e até a semana 2. Um abraço.